Quero compartilhar com você um tema que chama Transformados para Transformar. Essa conferência, ela tem um cunho missionário, o DNA dela é missão, é fazer algo, uma missão que Deus nos deu. Então nós, antes de fazermos, primeiro nós temos que ser alcançados por essa missão. Nós temos que ser banhados por ela, não é a gente que tem uma missão, é uma missão que nos tem. Então é maior que nós, não tem a ver com nós, tem a ver com o propósito dele. Eu sempre digo aqui na igreja, Deus faz em nós para fazer através de nós. Primeiro é em nós, depois o Senhor faz através de nós, porque eu não vou levar ninguém a um lugar que eu nunca fui. Eu não consigo falar daquilo que eu não conheço. Eu não consigo caminhar em uma direção e levar outras pessoas comigo num endereço que eu nunca fui, que eu não sei, eu só ouço falar. Então é importante aquilo que Deus faz em nós, Ele faz através de nós. Queria que você curvasse sua cabeça. Sei que já oramos, mas vamos continuar falando com o Pai. Espírito Santo, tenha liberdade para falar poderosamente aos nossos corações essa noite. Que não seja eu, Pai, que não seja o ministrante, mas o Teu Espírito Santo. Nós sabemos, não conhecemos, Pai, a história de cada um aqui, mas sabemos que tem propósito. Aqui talvez, Senhor, o Senhor está levantando grandes missionários, pessoas que vão impactar não apenas essa cidade, esse estado, mas Deus, toda a nação brasileira. E Deus, aonde o Senhor levar, Pai, as nações, a Europa, Pai, aonde o Senhor plantar, Senhor. Nós não conhecemos a história, mas Tu conhece, Deus, Tu chamou. A Tua palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já planejou. Então o Senhor nos chamou não foi para fazer, mas foi para cumprir aquilo que já estava estabelecido. Portanto, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha alinhar o nosso coração ao Teu coração, alinhar a nossa mente à Tua, Pai, para que Tu venha direcionar e despertar em nós, gerar em nós esse coração missionário, apaixonado por essa missão, tomado por essa missão, banhado desse amor transformador, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês esse tema, transformados para transformar. Vamos falar junto? Transformados para... Exatamente. É uma grande missão que Deus nos deu, e a grande comissão que Deus nos deu é ide e fazer discípulo de Jesus. Como eu disse, a gente não consegue levar ninguém ao endereço, a um local que eu nunca fui. Não é? Até aquele cão, né, que é guia de um cego, ele enxerga. Não tem como o cão cego guiar alguém que tem dificuldade visual. É um cão saudável, é um cão treinado, é um cão que sabe o que fazer, que sabe direcionar. Então, a gente tem que observar que se existe uma missão, nós temos que cumpri-la, mas primeiro nós precisamos compreender ela. O que é que Deus espera de nós? Então, abra lá Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Mateus 28, verso 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Observe bem que esse texto, o próprio Jesus falando, ele nos dá a grande comissão. O próprio Jesus, ele diz: portanto, façam discípulos. Como? Ensinando-os a obedecer. Ô, irmão, professor, para ensinar, ele precisa primeiro aprender. Professor, ele primeiro precisa preparar a aula. É assim, não é assim? Tem alguém da área da pedagogia aqui, do ensino. Você vai, prepara a aula, prepara o slide, você busca conhecimento, informações, né, daquele tema, e você, depois de aprender, você vai ensinar. Então aqui esse texto, Jesus está dizendo que precisamos ensinar, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Muitas das vezes nós até conhecemos. Tem gente que tem um tempo muito grande de igreja, frequentando as escolas de ensino, fez tantos seminários, mas esse texto, ele não está falando para a gente entender e conhecer no nível intelectual, mas é um nível de ser transformado, é se expor à palavra para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não, o que faz a diferença em nós não é a gente intelectualizar a palavra de Deus, porque quando nós intelectualizamos, nós colocamos ela do tamanho da nossa mente. Nós não conseguimos racionalizar o amor, o poder de Deus. Deus é muito maior do que a minha mente, Deus é muito maior daquilo dos meus conceitos e preconceitos. Então nós precisamos aprender dele, ter fome dele, buscar dele, amar ele, ser moldado por essa palavra, antes da gente ensinar. Eu creio que aqui o Senhor eu estava ali orando, clamando a Deus, uma atmosfera de adoração extraordinária. E o Senhor foi falando.
Sede, fome, sede, fome, sede, fome. Tenho sede do meu olhar, tenho sede da minha presença, sede, fome. Aqui tem pessoas aqui que eu sei que o Senhor vai levantar. Irmão, você não está entendendo o que está sendo gerado neste lugar. Você não está entendendo, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está tocando, está transformando, está confrontando. Eu vim aqui, eu sou o menor da casa, menor no sentido espiritual, tá, irmão? Porque não é para rir, mas é fato. Jesus, ele nos comissiona, nos dá essa grande comissão, mas Ele dá também como nós devemos proceder. Nós devemos obedecer, devemos ensinar a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, ou seja, ensinar aquilo que o Senhor ordenou. Não é uma opção, não é uma opção. Aquele que encontra Jesus, aquele que é banhado por esse amor, aquele que é transformado por esse amor, você não tem opção. Não há um caminho B, só há um caminho, só há uma alternativa, é Jesus. É maior que nós, é irresistível, você não consegue resistir o chamado do Senhor, é maior que nós. Nós devemos entender isso, transformados para transformar. Um dos maiores missionários que já existiu, eu queria trazer como exemplo aqui, eu até vi hoje um pequeno trecho do filme dele, o apóstolo Paulo. Gente, que momentos difíceis, que desafios do próprio apóstolo Paulo, né? Quando ele, de ser algoz, perseguidor, de estar do lado de cá como perseguidor, e foi para o lado de lá para ser perseguido. Observa bem o que é que faz uma pessoa sair da situação para ir para a oposição, vamos dizer assim, para ser perseguido do nível que o apóstolo Paulo foi. Como é que você explica alguém que tinha uma missão de perseguir, e ele agora não só apenas foi mudada a sua missão dada pelos homens, missão dada pela autoridade, pelo cargo que ele executava, que ele fazia parte, mas Deus deu uma outra missão para ele. O que aconteceu com esse homem, para ele sair deste lugar e ir para um outro lugar, e se colocar numa posição de submissão a essa missão de uma forma tão extraordinária? Ele foi fiel até a morte de cruz. Ele foi fiel, de cruz não, por decapitação. Jesus que foi fiel até a morte de cruz. Mas é importante a gente perceber o que aconteceu com esse homem. A gente sabe, Atos capítulo 9, verso 1 a 6 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar os presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Esse texto mostra que Paulo, ele estava com o intento, né, de prender mais cristãos. Ele pediu autorização para os sacerdotes para prender mais cristãos, aqueles que estavam no caminho. E observe que ele estava com essa missão, com esse propósito de perseguir, prender e executar. Ele participou ali do apedrejamento de Estevão. Então Paulo tinha uma missão muito clara, e era bom no que ele fazia. Ele sabia fazer, ele também torturava, ele também perseguia, ele arrastava os cristãos. E observa que esse encontro com Jesus transformou a sua vida. Esse encontro com Jesus, ele mudou o rumo da sua história. Alguém que perseguia passou a ser perseguido por causa desse amor. Eu quero que você entenda isso. O que é que faz alguém sair de São Paulo para ir para o interior de Pernambuco, não é? De Paraíba, deixar sua casa, deixar o seu conforto, deixar ali a zona sul, leste de São Paulo, né? Zona leste de São Paulo, com toda a estrutura, para ir para um local para cumprir uma missão. Gente, é maior do que nós. É maior do que nós, é irresistível o chamado de Deus. Que faz um missionário sair da sua casa, sair da sua parentela, ir para uma terra que vou te mostrar. Você já ouviu essa história em algum momento? Sai da tua terra, da tua parentela,
e vai para o lugar que eu vou te mostrar. É assim que o Senhor trabalha, porque a missão que nos tem, não é a gente que tem uma missão, nós pertencemos ao reino de Deus. Ele planejou isso antes da gente nascer. Paulo, ao se encontrar com Jesus, mudou a sua missão, mudou, simplesmente ele teve um encontro com Jesus que mudou a sua história. Mas não só foi Paulo, Pedro também, aqui em João capítulo 21, Pedro também pescador, Pedro também, depois de ter sido alcançado pelo amor de Deus, cortado a orelha de Malco, negado Jesus 3 vezes, aí Pedro voltou para fazer aquilo que ele estava fazendo antes de conhecer a Jesus. E Jesus, depois de ter ressuscitado, foi encontrar aqueles discípulos que estavam mais uma vez fazendo as mesmas coisas. E aqui, João capítulo 21, 15 diz: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você realmente me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, realmente você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Observe bem, eu estava falando ainda há pouco do olhar do Senhor. Eu lembro que é muito incrível esse texto, porque um pouquinho antes desse versículo, acho que versículo 14, Jesus chegou ali na beira da praia, eles estavam pescando, e Jesus chegou e logo gritou, falou: filhinhos! Jesus sabia que Pedro tinha negado, Jesus sabia que eles tinham deixado de saíram do caminho, abriram mão da missão e voltaram a fazer as mesmas coisas. E ele, lá na beira da praia, olhou para eles de longe e disse: filhinhos. Observe que esse amor, esse encontro com Jesus é tão poderoso que confronta alguém que merecia a condenação, alguém que merecia o desprezo, alguém que merecia um confronto no sentido de: o que vocês estão fazendo, vocês não têm noção. Mas simplesmente ele chamou de filhinhos, ele chamou de filho. Eu não sei você, eu não sei como é a tua relação com o teu pai, mas quando meu pai me chamava pelo meu nome, eu sabia que bronca vinha pela frente. Mas quando ele me chamava de filho, eu sabia que era um nome carinhoso. Eu sabia que era algo que ele estava se agradando do que eu estava fazendo. Pedro não estava agradando Jesus no que ele estava fazendo, mas é um amor tão poderoso que confronta, que constrange. E quando ele chamou, ele disse: filhinhos. E depois dele ter construído aquele cenário de uma fogueira, ter assado peixe, comeram, ele teve um encontro com Pedro que confrontou Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E a Bíblia fala que depois de Atos 2, no qual eles estavam reunidos ali, num só lugar, com um só propósito, veio o Espírito Santo de Deus como um vento impetuoso, encheu aquela casa, encheu aquele lugar, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E aconteceu que logo depois Pedro foi pregar, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. É o mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro que cortou, o mesmo Pedro que tinha um coração colérico, uma característica sanguínea. É o mesmo Pedro, mas teve um encontro com Jesus que transformou a sua vida. Atos 2 diz assim: e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Há algo para eu te falar nessa noite, há uma verdade de Deus para você. Esse encontro com Jesus, ele é um processo. Esse encontro com Jesus, ele vem pelo confronto, muitas das vezes vem pelo amor, ou vem pela dor. Muitas das vezes você, tá tentando se esconder, tentando fugir, e aí vem a palavra de Deus, você não resiste. Muitas das vezes a gente está longe do caminho do Senhor, está afastado do caminho do Senhor, dentro da igreja, igual aquela dracma perdida, a gente está longe, se escondendo, como alguém que não quer ser visto. Mas deixa eu te dizer, o Senhor te achou, o Senhor está te vendo, o Senhor não vai abrir mão de você. Há algo para você fazer que você vai fazer. Nessa noite, a pergunta, a mesma voz que disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fala,
A mesma voz que disse, filhinhos, é a mesma voz que pode te dizer nessa noite, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça para te tirar desse lugar de cativeiro? Para te trazer para um local de propósito? Para te trazer de volta para o caminho? O que é que você precisa? Se a palavra de Deus é vida, ame a palavra, viva a palavra, se apaixone pela palavra, coma a palavra, Ele é o pão da vida. Ele nos chamou para se apaixonar pela palavra, para viver essa palavra. Quem ama o Senhor não é aquele que levanta a mão apenas e chora na hora do louvor, mas é aquele que obedece a palavra. Irmãos, nunca esqueça, a gente sabe a palavra, a gente conhece a palavra, mas a gente não vive a palavra. Isso faz com que aquilo que a gente construa, aquilo que a gente constrói com as nossas mãos, aquele que conhece a palavra e não vive a palavra, constrói os seus sonhos sobre areia. E não expressa, de fato não ama o Senhor, porque aquele que ama, obedece a palavra. Mas aquele que ama a palavra, aquele que obedece a palavra, constrói seus sonhos sobre a rocha. Pode vir a tempestade, pode vir os desafios, pode vir a escassez, pode vir a crise, pode vir a doença, pode vir o que for, mas a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor, porque você está firmado na palavra, fundamentado na palavra. Então eu falei de Paulo, que teve encontro com Cristo, foi transformador, tornou um apóstolo. Pedro também. Paulo era um homem culto, Pedro não era tão culto. E aí eu também trouxe um exemplo de um endemoniado, que também teve um encontro com Jesus e foi transformado. Gadareno, Marcos 5:15 diz, e foram ter com Jesus, e vieram endemoniados, e tiveram a legião assentada, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Jesus já tinha expulsado o demônio do Gadareno. Observe bem que depois dos demônios terem saído, as pessoas viram aquele homem, que conhecia aquele homem, as pessoas viram a realidade que tinha sido mudada, tinha sido transformado, ao ponto dele ter o juízo perfeito, e temeram. Marcos 5:18 diz, e entrando no barco, olha só o que acontece quando alguém se encontra com Jesus. Olha só, aquele homem estava afastado, estava vivendo em um cemitério longe, não tinha nada que conseguia prender aquele homem era a ovelha negra, era aquele conhecido, famoso, que não tem jeito, estavam esperando a morte dele. Talvez alguém já tinha, é só esperar morrer, não tem jeito, não tem solução para ele. Talvez a família dele já tinha excluído ele também. Estava morando longe, afastado. Mas Jesus foi lá, encontrou com ele, transformou, expulsou os demônios, e as pessoas se admiraram e temeram. E depois que Jesus teve esse encontro com ele, Marcos 5:18 diz assim, e entrando ele no barco, Jesus entrando no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus pais, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Irmãos, eu dei 3 exemplos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, um culto, um não tão culto, e um endemoniado. Jesus, não importa que tipo de pessoa é, não importa que tipo de situação está vivendo, importa é ter um encontro com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, é poderoso, é transformador. Mas o encontro com Jesus não é quantas vezes você vem à igreja, não é quantas vezes você cumpre um rito religioso. O encontro com Jesus é o encontro que você sente que está sendo confrontado, mas está sendo transformado. É uma caminhada, é um relacionamento com Jesus. Não é um dia que você vem para a igreja, não é um dia que você faz um estudo, é uma caminhada, é um relacionamento diário com o Pai. É de manhã falar bom dia Jesus, é à tarde falar boa tarde Jesus, é à noite falar boa noite Jesus, é contar os problemas para o Senhor, é dizer Senhor, o que tu faria diante dessa situação? Se eu estou sendo confrontado, está acontecendo isso aqui agora, como o Senhor olha, como é o seu olhar para essa situação? Como é que o Senhor olha para a minha cidade? Como é que o Senhor olha para a minha família? Como é que o Senhor olha para essa realidade aqui que eu estou vendo? Pai, me dá o teu coração, me dá a tua mente, Senhor, me faz enxergar as necessidades das pessoas como o Senhor olha. Pai, gera em mim um coração segundo o teu coração. Isso é ter um encontro com Jesus. Não é apenas ter um encontro religioso, um encontro que a gente vem, ter um encontro e fica crente, sentado e satisfeito.
Não. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele não consegue resistir, ele quer fazer missão, ele é transformado para transformar. Ele é transformado e passa a ser um agente de transformação. Eu digo sempre, querido, aqui esse lugar é local para prostituta, é local para bêbado, é local para o viciado, é local para o corrupto, é local para aquele que precisa da graça e do favor de Deus, porque a Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor. Eu fico imaginando alguém que foi drogado, alguém que é traficante, alguém que usava seu intelecto, a sua força para fazer o mal. O Senhor vai buscar e salvar aquele que estava perdido, aquele que era vaso de desonra. O Senhor vai trazer, vai dizer: eu vou fazer, eu que faço, porque o Senhor, Ele aperfeiçoa. O poder do Senhor se aperfeiçoa, não é nas nossas fortalezas, é nas nossas fraquezas. É para que as pessoas vejam quem que é esse. Esse não era o gadareno endemoniado, agora ele está são, e está pregando, está falando das maravilhas do Senhor. Deus deu logo uma missão para ele. Jesus transformou aquele homem, expulsou os demônios e já disse logo: vai lá ganhar a tua casa, vai ganhar a tua família, vai ganhar a tua cidade. Irmão, você não está entendendo o que o Senhor está te falando. Não é para você apenas receber, não é apenas para ficar sendo alimentado, para ficar gordo espiritual, mas o Senhor quer te levantar e te enviar, te encher de palavra. E o talento que o Senhor te dá é a ferramenta que Ele quer usar. O talento que o Senhor te dá, se é a voz, Ele vai usar essa ferramenta como instrumento para levantar o nome dEle, porque é por causa dEle, por Ele são todas as coisas. É por Ele são todas as coisas. Transformados para transformar. Quando somos transformados, nós não desistimos. Irmão, quando somos transformados, a gente não desiste, não tem mimimi. Quando nós somos transformados, quando nós temos um encontro com Jesus e nós somos transformados, as adversidades são degraus. As adversidades, os nãos, são porta que Deus fechou, mas Ele vai abrir mais lá na frente. A gente não se paralisa por qualquer coisa. Hebreus 10, 38 diz: mas o seu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não podemos desistir por nada, irmão. Nós não podemos desistir por nada. Aqui na igreja mesmo, às vezes eu acompanho pessoas, aconselho pessoas, e vejo as pessoas querendo desistir por coisas que são inacreditáveis, por motivos inacreditáveis. Quando você olha, a gente está lendo todos os dias, 6 da manhã, nós estamos lendo o Novo Testamento. Os homens aqui a gente lê pelo Zoom, 6 da manhã eu mando o link e a gente está lendo. A gente está no livro de Atos. Até o final do ano, nós leremos todo o Novo Testamento. Quando a gente está vendo aqui a vida de Paulo, gente, é terrível. As prisões injustas, aquilo que ele sofreu, de uma forma, ele tinha consciência de que aquilo que estava acontecendo com ele era injusto, era errado, mas ele não desistia. E se alguém dizia: não, vamos fazer um movimento aqui para tomar o poder, ele dizia: é o amor que vence a violência, porque a arma do Senhor não é a revolução social. A arma do Senhor é a revolução espiritual, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Deixa eu te dizer uma coisa: quando alguém é transformado, ele passa a ser agente de transformação. Que a gente olha para as pessoas que estão do lado e a gente se importa com elas. A gente não paralisa por qualquer coisa. Olhe para os cristãos primitivos, irmãos, presta atenção. Olha para os cristãos primitivos. A gente está parando por qualquer bobagem. Não me deram oportunidade, não, sabe, olharam de cara feia para mim, mas é que pisaram na cara do irmão, no pé do irmão, e de repente ele olhou, estava com a cara feia por causa da dor que estava sentindo, não era por tua causa. Mas a gente sabe disso, que isso acontece. Faltou nisso. Gente, é tanta desculpa para a pessoa deixar desistir. É tanta desculpa para a gente, sabe, simplesmente achar que não é para mim isso aí, é para outro. Eu cheguei, não estava nada pronto, não me deixaram ensaiar direito. Eu cheguei, gente, é tanta desculpa que é inacreditável. E a gente ignora os sacrifícios dos cristãos primitivos. Vendo, imagina só, querido, imagina só o apóstolo Paulo, o próprio Lucas, conversando com aqueles cristãos primitivos, sabendo que havia o Coliseu,
e até ao circo de Nero. Eles foram queimados vivos, colocados como vela nos postes para clarear a cidade. E aqueles que estavam presos, eles eram sistematicamente enviados para fazer parte do circo de Nero, e eram soltados feras, e eles eram despedaçados. Homens, mulheres, crianças. Homens, mulheres. Imagina você, pai. Imagina você, mãe, vendo o seu filho, você está preso, e de repente você é solto, e tem uns guardas atrás de você, tocando você, ameaçando você, ferindo você, para te levar para o Coliseu, e lá você sabe que você vai ser morto. O último olhar para o teu filho, vai ser o último olhar para o teu filho, vai ser o último olhar para a tua esposa, vai ser o último olhar para os teus amigos ali, que estão ali contigo. Vai ser a última vez que você vai ver, e a fera vai vir e vai despedaçar você. E eles não negavam Jesus. O que faz uma pessoa dessa não negar Jesus? O que faz uma pessoa dessa simplesmente não retroceder? O que faz uma pessoa dessa a não negar a fé? Quando a gente traz para mais aqui, para mais um tempo mais contemporâneo, quantos cristãos foram degolados, foram decapitados, enforcados pelo Estado Islâmico, só precisava negar Jesus. Eles poderiam ter dentro do coração deles, olha, eu vou negar só de brincadeira, tá, Jesus? Eu não vou negar de verdade, daqui a pouco eu me arrependo e o Senhor perdoa mesmo. Eles não negaram Jesus. E a gente nega por tão pouco. A gente troca por um beijinho, a gente troca por 5 minutos de prazer, a gente nega Jesus por momentos, por situações circunstanciais, a gente troca propósitos por necessidade, porque a gente não sabe dizer não, e a gente esquece que existe um evangelho que vem transformando histórias, a humanidade há tanto tempo, e tanta gente se posicionou de uma maneira tão firme, ao ponto de perder sua própria vida, mas eles não negaram Jesus. Eu creio que nós queremos, eu quero viver esse avivamento, mas nós precisamos ser transformados para transformar. Nós precisamos sair do mimimi, sair desse nível de querer ser o tempo todo servido, querer receber tudo com tudo na mão, é um serviço. Deixa eu te dizer uma coisa, o culto não é para você, o culto é para Ele. Existe uma plataforma, existe uma nave, mas Ele não é, a plateia não é você. Nós não estamos aqui nos apresentando para essa plateia. A plateia é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e tudo que fazemos aqui é para Ele, por meio dEle, é para agradar o coração dEle, irmãos. Não tem outra coisa, nada vai me fazer sair da minha casa para fazer você sorrir. Eu quero fazer o meu Pai eterno sorrir. Quero agradar o coração do meu Pai, porque Ele me transformou. Transformados para transformar esse encontro transformador. Todos nós precisamos ter. Não podemos desistir por nada. Devemos olhar para o olhar de Cristo, lembrar do olhar de Cristo, aquele olhar perdoador, aquele olhar transformador. Eu sei que tem muita gente parando. Tem muita gente parando hoje. Tem muita gente escondida na internet dizendo: eu sou crente aqui em casa. Mas sabe de uma coisa? O evangelho não é self-service, que você vai no supermercado, que vai no restaurante, e lá tem arroz, tem vários tipos de prato, e você escolhe o que você quer. O evangelho não é um programa de TV para você mudar o canal e escutar o que você quer escutar, porque ele não veio para te confortar também, mas ele também passa por confronto. Você precisa de discipulado, precisa caminhar com alguém transformado para transformar. Você quer ser enviado, arrume a sua cama. Você quer ser enviado, honre os seus pais, honre a sua mãe. Sabe, quer ser enviado, faça algo já começando aqui, primeiro em Jerusalém. É simples assim. Precisamos honrar o Senhor, tocar o coração de Deus com coisas simples. Servir, gente, a gente fala assim, o pastor falou ainda há pouco, olha, se doe, se oferte. Eu fiquei pensando, é muito difícil isso. É melhor dar R$2. É verdade ou não é verdade? E às vezes nem os R$2 a gente não quer dar, porque a gente vem, senta, usa de tudo e diz assim: pastor está roubando. Como se dinheiro, sei lá, meu. Deixa eu falar para vocês, todos nós somos voluntários. A gente está aqui para servir. A gente tem algo muito maior que entrou em nosso coração, transformou, e a gente não consegue resistir.
A gente vai deixar, sabe, a capacidade de produzir riqueza para nós mesmos, para produzir coisas eternas. O galardão está lá, o ladrão não rouba, não está sujeito à economia. A pandemia pode vir, está lá, está lá, está lá no céu. Não tem jeito. Tem muita gente parando, tem muita gente ferida, tem muita gente decepcionada com liderança, com coisas que nos faz parar. Mas o Senhor te chamou aqui para tocar o teu coração de uma maneira, para te tirar desse local de paralisia espiritual. O Senhor quer te tirar desse ambiente, desse lugar, e te levar para um outro lugar, para que você cumpra uma missão, para que você leve pessoas para um local que você já conhece, para que você caminhe com pessoas por um endereço que você já caminhou também. Sabe, Paulo, todas as vezes que ele era confrontado, ele contava todos os testemunhos dele. Ele dizia, eu era aquele que perseguia, e depois eu tive encontro com Jesus lá no deserto. Ele disse, Paulo, por que me persegue? Saulo, por que me persegue? Aí depois eu fui transformado, eu fiquei cego, depois eu voltei a ver, e agora essa transformação entrou no meu coração, esse amor entrou no meu coração, eu fui transformado, eu não consigo fazer outra coisa. Ele testemunhava dele mesmo, porque ele entendia, ele estava no caminho. Os cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho. Eu quero estar no caminho, porque o caminho é Cristo. Jeremias 8, 22, diz assim, porventura não há bálsamo em Gileade, e não há lá médico, pois não se realizou a cura da filha do meu povo. O bálsamo de Gileade está aqui neste lugar. Eu não sei qual é a tua ferida, eu não sei por que você paralisou, mas Ele está aqui, você está aqui ouvindo. Você não está aqui sem propósito. Você não está aqui para ver ninguém. Você não está aqui, sabe, sem propósito. O Senhor te atraiu para este lugar. Se você foi ferido por um líder, se você foi ferido por alguma situação, se você está paralisado porque te deram uma palavra que matou a tua fé, que te fez você olhar para você mesmo e dizer assim, de fato eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Deixa eu te dizer, é exatamente quando você reconhece que não sabe, que não pode, que o poder do Senhor vem, vai transformando, vai penetrando, vai tirando as tuas defesas, vai destruindo, a palavra de Deus vai destruindo a sua armadura, e vai tirando as escamas, vai tirando as camadas, e vai penetrando, que a palavra de Deus penetra na junta e medula, e ela vai transformando, ela vai moldando, ela vai moldando, ela confronta, mas ela transforma, ela consola. O Senhor Jesus está aqui para curar o seu coração. Paulo não recuava. Atos 21, 13 diz, mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda para morrer em Jerusalém, pelo amor de Jesus. Sabe, ele foi apedrejado. Paulo foi apedrejado em Atos capítulo 14, 19, fala isso. Porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que convencido a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles achavam que ele estava morto, mas Paulo não recuava. Paulo continuava lá. Paulo foi açoitado, ele foi preso, ele foi amarrado a um tronco, mas Paulo não desistia. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se tirassem a roupa e fossem açoitados. Atos capítulo 16, verso 22 diz isso. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Paulo então foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi amarrado. Em Jerusalém, ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo, e por isso foi perseguido e quase morto. Atos 21, 27 também diz isso. Também as prisões de Paulo. Incrível, gente, é incrível como as prisões, as perseguições de Paulo, ao invés de fazer os cristãos paralisar, gente, fique de pé no teu lugar, por favor. Toda essa perseguição que Paulo sofria, essas injustiças que eram cometidas por Paulo, ao invés de paralisar os cristãos, de deixar eles amedrontados,
Filipenses 1,14 diz assim: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Irmãos, eu vou ler de novo para você entender, porque tudo isso aqui é mal notícia, ou não é? É mal notícia. Peraí, mas Paulo foi perseguido, foi preso, levou chicoteada. Paulo, ele era o apóstolo, ele é alguém que trazia a palavra quando o povo estava ali perdido. Paulo, o conhecido, que escreveu Romanos, que escreveu as cartas das igrejas todas. Então Paulo, ele que era um representante ali, estava passando por isso. Então era só má notícia chegando. E aí, diante da má notícia, os crentes lá de Filipenses capítulo 1, verso 14 diz: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Esse encontro com Jesus é transformador. É por isso que eu estou dizendo, a gente é transformado para ser agente de transformação. Nós somos transformados para ser transformado, para transformar a realidade que a gente está inserido, irmãos. Eu creio que Belém, o estado do Pará, precisa de você, precisa de igreja. Deixa eu te dizer, a nossa nação precisa de igreja, precisa de você, precisa da igreja do Senhor. Eu não estou falando de uma instituição, eu estou falando de corpo de Cristo, de você, eu e você, como corpo de Cristo. Deus nos chamou para ser torcedor de futebol. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. O Senhor não te chamou para levantar a bandeira de uma denominação. Deus nos chamou para levantar a bandeira do nome de Jesus. É Ele que morreu por nós, é Ele que pagou um preço. É esse encontro que transforma, é esse encontro que te tira desse cativeiro. Sara, time de futebol, irmão, quando um perde, o outro ganha, uma das torcidas fica triste, mas corpo de Cristo não. Nós caminhamos juntos, a gente chora com quem chora, a gente sorri com quem sorri, a gente ajuda quem precisa. A missão dele é a minha missão, porque nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja do Senhor, aleluia. E quando houver perseguição, nós não devemos ficar com medo, nós não devemos nos encolher, nós não devemos avançar, devemos crer, nós devemos ainda ser mais fortes. Quando a igreja é perseguida, ela se fortalece. A resposta para essa humanidade, a resposta para o Brasil, a resposta para a tua família, não está no governo, não está na educação, não está na economia, está lá no alto. Elevo meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, a resposta vem do Senhor. E Ele fez os céus e a terra. É nós é que somos resposta para essa humanidade. É nós é que carregamos aquilo que carregamos. É algo que transforma a realidade. Aquilo que o Senhor te deu, aquilo que está dentro de ti, que chama-se Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Alguém que é transformado. Imagina um professor transformado. Imagina um político transformado. Imagina um comunicador, alguém da comunicação transformado. O que vai acontecer, irmãos? Igreja do Senhor. Igreja do Senhor, nós não somos partido político. Nós não somos. A solução está na palavra de Deus, no caminho do Senhor. Não é na influência política. Eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar parte, tem. Mas com o propósito de não levantar a bandeira de uma instituição, de fazer leis que possam trazer princípios eternos do Senhor para a nação brasileira. Não é coisas para atender uma denominação, mas sim escrever leis que possam abençoar famílias, possam abençoar a juventude, possam marcar as estacas espirituais que o Senhor coloca. Peça, se você tem a chama no teu coração para se posicionar politicamente na tua cidade, na tua nação, aonde o Senhor te plantar. Então, irmãos, peça a sabedoria de Deus, peça projetos que estejam no coração de Deus, para escrever projetos que não estejam alinhados apenas para atender uma parte. Não. Você é corpo de Cristo. Você carrega algo para ser transformador nessa nação, nesse lugar. Você carrega algo que é poderoso. A resposta, a Bíblia diz que a humanidade, a natureza proclama a glória de Deus. Mas a palavra também fala que eles estão esperando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Ansiosamente. Sabe o que é ansioso? É aquele que fica olhando o horário. Que horas que vai chegar? Que hora que você vai se levantar? Que hora que você vai ser agente de transformação? Que horas igreja? Que horas você vai se despertar? Que hora você vai se levantar? Que horas? Já está passando o tempo. Os campos já estão brancos.
Os trabalhadores são poucos, são poucos, são poucos, são poucos. Mas ainda bem que precisa só ter 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Porque aquilo que é ligado na terra vai ser ligado nos céus. E nós ligamos aqui na terra. Belém é do Senhor, o Pará é do Senhor, o Brasil é do Senhor, o Nordeste é do Senhor. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te levantar. Mas o Senhor quer te transformar. O Senhor quer te levantar, mas te capacitar para que você não recue nem diante da morte, como o apóstolo Paulo. Foi condenado à morte, decapitado por Nero, em Roma. Mesmo após a sua condenação, ele não recuou. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8 diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará aquele dia. E não somente a mim, mas também para todos que amarem a sua vinda. Ele mandou um recado para mim e para você hoje, dia 19 de novembro de 2021, que está guardado para você, para aqueles que amam a vinda de Cristo. Aqueles que amam a vida de Cristo, eles não se atribulam com os problemas aqui. No mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqueles que amam a vida de Cristo sabem que aquele sofrimento momentâneo não se compara ao peso de glória da eternidade. Aqueles que amam a vinda de Cristo, eles não se abatem com a doença, com a pobreza, com a escassez, com a mentira, com a injustiça. Eles amam o Senhor, porque o olhar está nele. É tudo por Ele, é tudo por meio dele. Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa esperança. É Ele, é por Ele. O Senhor está te chamando aqui para ser transformado, mas para ser também agente de transformação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha para cá. Quando a gente olha, o tempo de vida que a gente tem aqui para viver é muito curto. Muito curto, muito curto. Quando a gente olha aqui no Pará, tem a maior ilha, o maior arquipélago, complexo arquipélago do mundo. O índice pluviométrico é o maior que existe no planeta Terra. E quando você olha, mas não é infinito, mas quando você olha e pegar um punhado assim de água, você pode até fechar a tua mão. Vai lá no rio, aqui da Baía do Guajará, e faz isso aqui. Daqui a pouco a água vai sair, é rapidinho. Ela passa entre as nossas mãos e ela volta para o rio. É isso a nossa vida. É um fôlego de vida, é um sopro. Mas olha a eternidade, olha o rio, olha a abundância. É assim a vida com Cristo, é abundante, é eterno. Não troque a eternidade por momentos, por um pedaço, por um pouquinho. Daqui a 100 anos, irmão, não sou profeta do caos, mas eu sou realista. Daqui a 100 anos, irmão, a gente não vai estar aqui mais. Daqui a 100 anos, mas a gente vai decidir a eternidade com as decisões que nós tivermos aqui. O nosso caminho está lá, o caminho é Cristo. O nosso destino foi preparado, mas a gente decide. Obedece ou não obedece? A gente vai paralisar por causa das acusações injustas, por causa de uma palavra que feriu e te fez parar. Você vai ser dos que retrocede. Você é aquele que vai desistir por qualquer palavra que foi dita, por um olhar, às vezes por uma injustiça dentro da igreja mesmo, dentro do corpo de Cristo. Por alguém que olhou para ti e disse assim: eu quero tomar o teu lugar. Por alguém que chegou e liberou uma palavra para te dizer: não canta nada, você não toca nada, você não prega nada, você não sabe discipular, você é uma vergonha, você olha para a tua vida, olha para a tua família, você não sabe se vestir direito, você não sabe falar direito, mas não esquece, só precisa ter 2 coisas: fome e sede de Jesus. Fome e sede dele. Feche teus olhos no teu lugar. Fale com o Pai. Apresenta o teu coração para o Senhor. As lutas, as tribulações, as injustiças que o apóstolo Paulo passou, ele deixou um recado para mim e para você. Em Filipenses, que diz que porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo de Cristo.
segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a gente ama esse Cristo, a gente não está preocupado com a nossa vida, irmão. O viver é para Cristo e o morrer é lucro, porque a gente recebe nosso galardão, é a glória. E a gente pode morrer também aqui, morrer para as coisas do mundo. Viva para o Senhor. Viva para o Senhor. Viva para o Senhor. Pai, quero te apresentar, Senhor, cada coração que está aqui. O Senhor é o Deus que cura, o teu olhar confronta, mas o teu olhar acalenta. Teu abraço cura. Libera, Senhor, vento fresco, vinho novo nessa noite, Senhor. Libera, Pai. Vai transformando. Transforma, Pai. Tu veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Tu veio buscar e salvar aquele que se desviou do caminho. Mas o Senhor é o caminho. Dá um abraço nessa noite, Senhor, nesse irmão, nessa minha irmã, nesse jovem, Pai, que já não acredita nele, mas o Senhor hoje trouxe ele aqui para dizer, para ele ouvir que o Senhor o ama, que o Senhor o transforma, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, que o Senhor é a esperança, que o Senhor é a estrela da manhã, o Senhor é a raiz de Davi, o Senhor é o leão de Judá, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que traz um coração novo, uma mente nova, aquele que transforma, para sermos agentes de transformação, aonde o Senhor nos plantar, a começar em nós e depois através de nós. Gera a tua verdade, muda as nossas realidades. A igreja brasileira, Senhor, libera, Deus, a unção da unidade. A tua palavra fala, Pai, que quando eu sou um com meu irmão, tua palavra fala que as pessoas vão ver, vão crer no Evangelho, vão crer que o Senhor foi enviado. Que a tua palavra fala, Jesus, que o Senhor disse para os discípulos, Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo, porque assim eles crerão que eu fui enviado. Senhor, a unidade, o Senhor deseja a unidade, o Senhor espera a unidade, o Senhor deseja, Pai, que nós sejamos um, que nós possamos olhar para Ti, que nós possamos entender que não é a nossa capacidade de fazer, mas é a nossa capacidade de depender de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém.